Evolua em sabedoria. Capítulo 1. A sabedoria não grita. Ela não se impõe com alarde, nem busca atenção. Ao contrário, ela habita os gestos discretos, as decisões firmes tomadas no silêncio da mente e a prática diária que ninguém vê. Evoluir em sabedoria é escolher todos os dias um caminho de lucidez e profundidade, mesmo quando seria mais fácil permanecer na superfície. Existe um momento na vida em que, cansado das próprias desculpas, você percebe que não pode mais delegar o seu crescimento a ninguém. Nenhum livro, mentor ou vídeo motivacional será suficiente se você não decidir, com todas as suas forças, que está pronto para viver com mais consciência. Não é uma decisão confortável, mas é nesse desconforto que a transformação começa. E se você está lendo isso até aqui, é porque parte de você já está dizendo chega. Chega de andar em círculos. Chega de adiar a versão mais poderosa que você sabe que pode ser. Então, agora é o momento ideal para reforçar esse compromisso com sua própria mente. Faça parte de um ambiente que te empurre para cima. Siga este canal e continue alimentando sua consciência com palavras que desafiam, fortalecem e despertam. Porque sabedoria se constrói também pelo que você escolhe ouvir todos os dias. Avançando. Há uma verdade simples, mas ignorada por muitos. Você só evolui quando se força a agir acima do seu nível atual de consciência. Isso significa que esperar pelo dia em que você vai se sentir pronto é um erro. Sabedoria se manifesta não pela certeza, mas pela ação consciente, apesar das dúvidas. Napoleon Hill, ao investigar durante décadas a mentalidade dos homens mais bem-sucedidos do mundo, descobriu algo em comum entre todos eles: o hábito de pensar profundamente antes de agir, mas nunca paralisar diante da dúvida. Eles alimentavam a mente com ideias elevadas, sim, mas, sobretudo, se forçavam a viver de acordo com aquilo que acreditavam, mesmo quando o mundo os chamava de loucos. Essa é a prática que convido você a adotar todos os dias. Viver como se já soubesse o que precisa fazer. E fazer. Forçar-se a evoluir em sabedoria é colocar-se em constante vigilância interna. É acordar com intenção. É se observar com atenção. É cortar o ruído e ouvir o que a sua consciência sussurra quando tudo está em silêncio. Porque é aí, nesse espaço vazio e nu, que surgem as decisões que realmente importam. Não as que você compartilha com os outros, mas aquelas que só você vê e que moldam sua identidade. Sabedoria não se mede pelo quanto você sabe, mas pelo quanto você vive com verdade. Quantas vezes você já se pegou dando conselhos que você mesmo não aplica? Quantas palavras já saíram da sua boca sem conexão com suas ações? É isso que separa o sábio do apenas instruído. O primeiro vive o que prega. O segundo apenas repete o que leu. Então, comece pelo simples. Escolha um princípio, um só, e pratique até que ele se torne parte de você. Pode ser a escuta profunda, a honestidade radical, a gratidão constante, o autocontrole diante da raiva, a paciência com o processo. Escolha um e se force todos os dias a aplicá-lo. Não espere que seja fácil. Evoluir dói. Praticar a sabedoria é muitas vezes calar quando tudo dentro de você quer explodir. É respirar fundo quando o impulso quer agir. É agir com calma quando o mundo exige pressa. É se manter íntegro quando ninguém está observando, e tudo isso exige força, mas uma força que não vem do orgulho, e sim da consciência. É nesse esforço diário que o crescimento real acontece. Não nos dias inspirados, mas naqueles em que você se sente pequeno, cansado, tentado a voltar atrás, e ainda assim avança. Porque você sabe que sabedoria não é um estado. É uma decisão que se renova todos os dias.
Você precisa começar a tratar sua mente como um templo sagrado. E isso significa protegê-la do lixo que tentam jogar dentro dela todos os dias. Os estímulos são muitos, os ruídos infinitos e as opiniões alheias, constantes. Mas a verdadeira sabedoria floresce no silêncio, no espaço onde você pode ouvir a si mesmo sem distrações. Por isso, reserve um tempo diário, mesmo que pequeno, para estar consigo. Pensar, questionar, sentir, entender. Essa prática é mais poderosa do que qualquer estratégia de produtividade. Porque enquanto o mundo está preocupado com técnicas, você estará cultivando presença. E a presença é a base da sabedoria. É ela que permite enxergar o que os outros não veem, perceber nuances, agir com propósito, decidir com consciência. O que você escolhe praticar todos os dias vai se tornar sua identidade, e isso inclui a maneira como você lida com suas falhas. O verdadeiro sábio não é aquele que nunca erra, mas aquele que aprende com cada erro sem se perder em culpa ou negação. Ele analisa, ajusta e segue, com humildade, mas também com firmeza. Você pode começar agora. Não importa como foi o seu passado, não importa quantas vezes você prometeu que ia mudar e voltou aos velhos padrões. O que importa é o que você decide fazer com o próximo minuto. É isso que define o seu novo ciclo. Forçar-se a evoluir em sabedoria é, na essência, forçar-se a amadurecer. E maturidade não é só saber mais, é ser mais. Ser mais consciente, mais íntegro, mais responsável pela própria jornada. Ser alguém que não espera pela mudança, mas que a provoca. A cada decisão cotidiana, você tem a chance de ser guiado pela reação ou pela sabedoria, pela pressa ou pela presença, pela opinião dos outros ou pela verdade que carrega no peito. Escolha com intenção e pratique todos os dias. Porque quando você assume esse compromisso com firmeza, o mundo começa a te tratar de forma diferente. Não porque ele mudou, mas porque você mudou. Capítulo 2. O poder de repetir a sabedoria, até que ela vire você. A sabedoria não nasce em saltos. Ela é esculpida em repetições. Cada vez que você escolhe a paciência em vez do impulso, está esculpindo sabedoria. Cada vez que opta pela escuta atenta ao invés da resposta apressada, está aprofundando sua consciência. Sabedoria não se conquista em dias grandiosos, mas nos instantes aparentemente banais, em que você decide fazer o certo mesmo sem vontade. Evoluir em sabedoria exige uma prática constante, a de repetir o que é elevado até que se torne automático. Não basta conhecer os princípios, é preciso vivê-los até que façam parte do seu reflexo. Porque no fim, você não será lembrado pelas ideias que defendeu, mas pelas atitudes que repetiu. O mundo moderno idolatra o novo, mas os grandes mestres sempre valorizaram a repetição, porque sabiam que o que molda a mente não é o impacto de uma grande revelação, mas o treino constante em torno de verdades simples. Você pode ouvir uma lição 1000 vezes e ela não produzir efeito algum, até o dia em que você a pratica com intenção. E então, ela se torna parte de quem você é. Napoleon Hill dizia que uma mente treinada é como uma usina de energia silenciosa. E esse treinamento acontece quando você disciplina sua atenção, filtra o que consome e foca diariamente naquilo que fortalece o seu caráter. Repetição não é estagnação, é alicerce. Só repete com consciência quem quer construir profundidade. Pense nisso como se estivesse afinando um instrumento. Um músico não pratica uma vez e pronto. Ele repete escalas, estuda acordes, ajusta milimetricamente os sons até que cada nota flua com naturalidade. E quando finalmente toca, não há esforço visível, apenas harmonia. Assim é com a sabedoria. Ela só flui quando você já a praticou em silêncio por tempo suficiente. O problema da maioria não está na falta de conhecimento, mas na falta de persistência.
Eles até sabem o que fazer, mas não se mantêm fazendo até que o fazer vire ser. Desistem rápido. Procuram novas fórmulas, novos métodos, novos gurus e não percebem que o verdadeiro mestre é aquele que repete com mais profundidade, não o que salta para o próximo conteúdo. Você precisa se treinar todos os dias. Sim, treinar. Como um guerreiro treina para a batalha, como um artesão afia sua técnica, como um filósofo refina seu pensamento. O treino da sabedoria está na forma como você vive, em como você reage ao incômodo, como lida com o atraso, como trata quem não pode te dar nada em troca. São nesses detalhes que sua consciência se revela. A prática contínua molda seu pensamento como o rio molda a pedra, com tempo, paciência e insistência. E a cada vez que você retorna a um valor, como integridade, humildade, coragem ou responsabilidade, e o pratica com mais intenção, você o aprofunda em sua estrutura. Não importa quantas vezes já tenha falado sobre ele. O que conta é quantas vezes teve coragem de praticá-lo, mesmo quando doeu. A vida vai testar sua sabedoria exatamente nos pontos onde você mais vacila. E isso não é punição, é oportunidade. A cada teste, uma chance de repetir, de fortalecer, de crescer. Por isso, não amaldiçoe as situações difíceis. Elas são sua academia espiritual. São os pesos que, quando levantados com consciência, constroem sua força interior. Você precisa assumir a responsabilidade de repetir o que transforma, todos os dias, mesmo quando estiver cansado, mesmo quando ninguém estiver vendo, mesmo quando parecer que não está funcionando, porque está. Sabedoria não se constrói com resultados rápidos, ela se revela com o tempo, e o tempo só revela aquilo que você sustentou por dentro. Pense na diferença entre alguém que repete a verdade e alguém que vive a verdade. O primeiro fala bem, mas tropeça nos próprios discursos. O segundo não precisa falar. Sua presença já transmite algo que não se pode fingir. Você sente, porque o corpo revela o que a mente pratica. E a vibração de uma mente sábia não se esconde. Então, escolha um valor. Torne-o seu espelho e repita-o em pensamento, em palavras, em ações. Escreva sobre ele, fale sobre ele, reflita sobre ele antes de dormir. A cada repetição, você estará desenhando a arquitetura da sua consciência. Estará se tornando alguém cuja sabedoria é visível não pelos títulos, mas pela conduta. Lembre-se de que o mundo vai tentar distrair você. Vai sugerir atalhos, fórmulas instantâneas, recompensas rápidas. Mas tudo isso é areia movediça. A sabedoria verdadeira é construída com passos sólidos, dados com atenção plena, firmados em valores elevados. Você não precisa de uma revolução interna. Precisa de uma constância inabalável, de uma prática simples, feita com intenção, de um retorno diário àquilo que realmente importa, porque no fim, não é o mais inteligente que vence, é o mais constante. Não é o que mais fala, é o que mais pratica. E você pode começar agora. Escolha um gesto para repetir. Pode ser agradecer toda manhã, ouvir com mais presença, reduzir os julgamentos, caminhar em silêncio antes do dia começar. O gesto em si não importa tanto quanto o compromisso com ele. Mantenha-o, alimente-o, faça dele um voto e observe, com o tempo, como a sabedoria começa a habitar seus olhos, suas palavras, sua postura. Não há caminho mais certo para a sabedoria do que a repetição consciente. E não há identidade mais forte do que aquela moldada com paciência. Não busque parecer sábio. Busque viver com sabedoria, e o resto, inevitavelmente, florescerá. Capítulo 3. O silêncio, que te faz crescer, mais do que 1000 palavras. Existe um poder oculto no silêncio, um poder que poucos acessam, porque vivem buscando respostas no barulho. A maioria teme o silêncio porque ele revela o que o ruído consegue esconder: a verdade.
E é exatamente por isso que quem decide evoluir em sabedoria precisa, antes de qualquer coisa, aprender a silenciar. O silêncio não é ausência de som. É presença de consciência. É o espaço onde você deixa de reagir e começa a observar. Onde os pensamentos desaceleram, a ansiedade se dissolve e aquilo que é essencial finalmente pode ser ouvido. No silêncio, você percebe o que realmente pensa, o que realmente sente e, mais importante, o que precisa fazer. E não estou falando de um silêncio passivo que espera o tempo passar, mas de um silêncio ativo, que busca ouvir a si mesmo com profundidade, que se afasta do ruído para acessar clareza. Porque sabedoria não se revela em meio ao tumulto, ela exige espaço. E esse espaço se abre quando você decide parar de gritar com o mundo e começa a escutar o que sua alma vem dizendo há anos. É nesse tipo de silêncio que você toma as decisões mais importantes da sua vida. Não quando está no meio de uma discussão, nem quando está tentando provar algo a alguém, mas naquele momento em que você para, respira e pergunta: qual é o próximo passo mais sábio que posso dar? Napoleon Hill entendeu esse princípio profundamente. Ele dizia que todas as respostas que você procura já existem dentro de você, mas que a maioria vive ocupada demais, ansiosa demais, distraída demais para ouvi-las. Por isso, os maiores visionários da história cultivavam momentos diários de reflexão, não por ritual, mas por sobrevivência da consciência. Quando você começa a praticar esse silêncio com constância, algo muda. Sua reação ao mundo desacelera. Você começa a pensar antes de falar, a refletir antes de decidir, a perceber antes de julgar. Sua mente deixa de ser uma casa aberta a qualquer ruído e passa a ser um templo onde só entra o que realmente edifica. A sabedoria verdadeira se manifesta muitas vezes no que você escolhe não dizer, na briga que você não compra, na ofensa que você não revida, no julgamento que você substitui por compaixão, porque você entende que não precisa mais vencer argumentos, precisa vencer a si mesmo. Isso só é possível quando o ego perde espaço e o silêncio da consciência assume o comando. Cultivar esse tipo de presença muda tudo, muda sua linguagem, sua energia, sua postura. Pessoas que carregam sabedoria de verdade não precisam provar nada. Elas caminham com serenidade, olham nos olhos, escutam com paciência e falam apenas o necessário. E quando falam, cada palavra tem peso, porque vem de dentro, porque nasce de um lugar profundo. Você pode começar a praticar isso hoje. Não precisa de um templo, nem de um retiro espiritual. Basta decidir que, antes de qualquer reação automática, você vai fazer uma pausa, respirar, observar e só depois agir. Essa pausa simples entre o estímulo e a resposta é onde a sabedoria habita. É ali que você deixa de ser refém do que acontece e passa a ser autor do que decide. Esse silêncio também é necessário para observar os próprios pensamentos e, principalmente, para desmenti-los. Porque muitas vezes a mente repete padrões que foram plantados por medos antigos, traumas não resolvidos, vozes externas, e você passa a acreditar neles como se fossem a sua própria voz. Mas no silêncio, essas vozes perdem força. E aos poucos, sua verdadeira identidade começa a emergir. O silêncio também ensina a lidar com o erro, com a queda, com a vergonha, porque no ruído você se distrai com justificativas, mas no silêncio você se confronta, você olha de frente, você assume, e então pode transformar. Não existe cura sem essa pausa consciente, sem essa escuta sincera. E quem não aprende a se calar diante das próprias falhas, acaba repetindo-as eternamente. Talvez esse seja o maior desafio da sabedoria, calar-se para se ouvir. Porque é muito mais fácil distrair-se com conteúdo, com tarefas, com redes sociais, com qualquer coisa que impeça o mergulho. Mas uma mente sábia não foge do mergulho. Ela o busca.
Porque entende que é na profundidade que estão as respostas que realmente importam. Comece com poucos minutos por dia. Desconecte-se. Sente-se em silêncio. Escreva o que sente. Pergunte-se: o que estou negando? O que estou evitando? O que preciso mudar? Você ficará surpreso com a clareza que esse momento vai trazer. Porque a mente, quando ouvida sem julgamento, revela verdades que o barulho nunca permitiria. E aos poucos, esse hábito se expande. Você começa a carregar esse silêncio dentro de si mesmo. Mesmo em meio ao caos, você se torna o tipo de pessoa que transmite calma em ambientes tensos, que traz lucidez quando todos estão confusos, que age com consciência enquanto os outros reagem por impulso. Esse é o tipo de sabedoria que transforma. Não a que impressiona, mas a que sustenta. Não a que busca palco, mas a que sustenta um lar, um negócio, uma vida inteira. A sabedoria que nasce do silêncio é mais firme do que qualquer argumento. Ela não precisa convencer. Ela simplesmente existe. E quem está pronto para enxergá-la, sente. Quem ainda não está, um dia estará. Porque o mundo inteiro está cansado de barulho. O que falta, e sempre faltou, são vozes que vêm da consciência. Capítulo 4. Sabedoria é escolher a dor certa, todos os dias. A maioria das pessoas não percebe, mas todo dia está escolhendo uma dor. A dor da disciplina ou a dor do arrependimento. A dor de dizer não ao que enfraquece. Ou a dor de colher os frutos de uma escolha mal feita, a dor de manter a palavra mesmo cansado, ou a dor de carregar mais uma promessa quebrada. E o que diferencia os sábios é que eles param de evitar a dor e começam a escolher conscientemente qual vale a pena. Sim, sabedoria também é isso, escolher a dor certa. Aquela que purifica, não que paralisa. Aquela que constrói, não que te destrói lentamente. E, acima de tudo, a dor que fortalece a mente ao invés de alimentar desculpas. Porque o verdadeiro crescimento não acontece no conforto. Ele nasce no atrito, na renúncia, no esforço constante por algo maior do que o prazer imediato. Você não precisa temer o desconforto, precisa compreendê-lo. Porque o desconforto que vem ao se forçar a praticar o certo todos os dias é passageiro, mas o peso de uma vida sem coerência é permanente. A sabedoria exige coragem para encarar isso, para fazer o que precisa ser feito mesmo quando seria mais fácil fingir que não viu. Napoleon Hill afirmava que a força de vontade é o ponto de partida de toda realização. Mas essa força não se manifesta sem esforço consciente. Ela é treinada, forjada, e só se torna inabalável quando você para de fugir das pequenas dores diárias. A dor de levantar mais cedo, a dor de não ser compreendido, a dor de estudar quando está cansado, a dor de dizer não a prazeres fáceis. São essas pequenas dores, enfrentadas com firmeza, que constroem a fundação da sabedoria prática. Olhe ao redor. Veja quantas vidas estão afundando não por falta de informação, mas por excesso de concessão. Pessoas inteligentes, talentosas, com ideias brilhantes, mas que evitam a dor necessária para sair do lugar. Escolhem conforto em vez de crescimento. Justificam suas quedas com discursos bonitos, mas vivem repetindo os mesmos ciclos. A sabedoria começa quando você para de negociar com suas próprias desculpas, quando entende que o difícil faz parte do processo, quando percebe que toda vitória tem um custo e o preço precisa ser pago todos os dias, não com dinheiro, mas com esforço, renúncia e verdade. A vida te desafia o tempo todo, e na maioria das vezes ela faz isso em silêncio. Ela observa se você é fiel àquilo que diz querer, se está disposto a pagar o preço, se continua agindo mesmo quando ninguém está aplaudindo. Porque só depois de ver constância, ela entrega o que você tanto pediu. Você precisa treinar sua mente para agir, mesmo quando o corpo pede descanso.
Precisa aprender a calar a voz interna que diz só hoje não, porque essa é a voz que destrói futuros brilhantes. Todo grande fracasso começa com um pequeno ato de autossabotagem que parece inofensivo. E é exatamente aí que a sabedoria entra. Ela observa antes de agir. Ela pesa o valor da renúncia. Ela calcula os efeitos do deslize antes de permitir o prazer. E não se trata de viver uma vida de repressão. Pelo contrário, é sobre viver com liberdade. Porque só é verdadeiramente livre quem domina a si mesmo. O resto vive escravo dos próprios impulsos, das emoções momentâneas, das promessas não cumpridas. A sabedoria, nesse caso, é libertadora, porque ela te devolve o controle da própria história. A dor da disciplina te fortalece, a do arrependimento te esvazia. E você precisa escolher todos os dias qual delas está disposto a suportar. O que você está deixando de construir hoje porque não quis suportar um pouco de desconforto. Quantas oportunidades já escaparam por medo de sentir a dor do esforço? Quanto tempo mais vai levar até você entender que fugir da dor é, na verdade, buscar a dor errada? Faça disso um exercício. Toda manhã, ao acordar, pergunte-se: qual dor estou disposto a escolher hoje? E escolha com sabedoria. Escolha aquela que molda, não a que destrói. Escolha aquela que constrói resiliência, que amplia sua clareza, que te deixa mais perto da sua melhor versão. A sabedoria não é passiva. Ela exige ação, exige prática, exige, acima de tudo, que você se torne alguém capaz de resistir à tentação do caminho fácil. Porque tudo o que é grande é construído sobre o desconforto de 1000 decisões difíceis, tomadas com firmeza, consciência e presença. Não é à toa que os grandes líderes do mundo sempre carregaram uma marca comum: a disciplina incansável. Eles não nasceram mais fortes, eles se forçaram, eles escolheram a dor da construção. E com o tempo, essa dor virou prazer. Porque se tornaram viciados não na aprovação alheia, mas no crescimento que só o desconforto verdadeiro pode oferecer. Você não precisa esperar estar pronto para começar. Precisa começar para estar pronto. Isso só é possível quando você entende que sabedoria é, sim, escolher a dor certa. É fazer hoje o que muitos não farão, para viver amanhã o que poucos viverão. Não se engane. O caminho da sabedoria não é o mais fácil, mas é o mais recompensador. Ele não promete atalhos, mas garante força. Ele não te protege da queda, mas te ensina a cair com dignidade e levantar com ainda mais convicção. Você está pronto para evoluir de verdade? Então, abrace a dor da prática, a dor do silêncio, a dor da disciplina, a dor de ser fiel a si mesmo quando ninguém mais está olhando. Porque essa dor, quando sustentada, se transforma na sua maior força. Capítulo 5. Torne-se o homem ou a mulher que age com sabedoria, antes que o mundo peça isso de você. Um dia, o mundo vai te exigir sabedoria. Vai colocar diante de você decisões que não podem ser adiadas, situações que não aceitam respostas impulsivas, desafios que não perdoam amadores. E nesse dia, não haverá tempo para correr atrás do equilíbrio que você negligenciou. Ou você já será a pessoa preparada, ou se tornará mais um refém das próprias decisões inconscientes. É por isso que a sabedoria deve ser construída agora, todos os dias, quando ninguém está vendo, antes que a vida te force, antes que o caos bata à porta, antes que os erros cobrem caro. Porque sabedoria não se improvisa, ela se treina. E quem a carrega no olhar, no gesto, na postura, carrega também uma armadura invisível que o mundo sente, respeita e muitas vezes teme. Chegará um momento em que você será testado pela solidão, pela rejeição, pelo fracasso, pelo desconforto. E nesse momento, o que te sustentará não será o dinheiro, a fama ou os contatos. Será a sabedoria que você construiu quando ninguém mais acreditava em você.
quando só você via sentido em continuar, quando só você conhecia o preço que estava pagando por dentro. Sabedoria é o que te mantém de pé quando todos os motivos para continuar já foram embora. É o que faz você olhar para o futuro com serenidade, mesmo quando o presente está desmoronando. É o que impede que você se torne amargo em meio à dor ou arrogante em meio ao sucesso. É o que te faz escolher a humildade mesmo tendo razão. E o que te protege da vaidade quando todos te aplaudem. Não se iluda com os atalhos. Nada é mais estratégico do que se tornar desde já alguém que age com clareza, que pensa com profundidade, que escolhe com propósito. O mundo está cheio de gente rápida, mas carente de gente sábia, cheio de vozes, mas vazio de exemplos, cheio de especialistas, mas carente de consciência. E talvez esse seja o seu papel. Talvez você não esteja aqui para repetir o padrão. Talvez você esteja sendo chamado para se tornar o exemplo que faltava. A presença firme no meio da incerteza. A palavra certa no meio da confusão. A mão segura no meio do desespero. Mas isso exige preparo, exige treino, exige uma decisão que ninguém pode tomar por você. A de viver com sabedoria mesmo quando ninguém valoriza isso. A recompensa? Paz de espírito, clareza, confiança, força. Uma vida alinhada com aquilo que realmente importa e a certeza de que quando tudo passar, porque tudo passa, você terá sido fiel à sua essência. E isso vale mais do que qualquer reconhecimento passageiro. Agora que você chegou até aqui, eu preciso te lembrar. Esse é apenas o começo. Se essas palavras despertaram em você o desejo de se tornar alguém maior do que suas desculpas, então continue essa jornada. Alimente sua mente com conteúdos que te elevam. Cerque-se de mensagens que te fortalecem. Faça parte dessa corrente de transformação silenciosa e poderosa. Inscreva-se neste canal e siga conosco, porque os próximos passos serão ainda mais profundos. Sabedoria também é saber com quem caminhar. E se você sente que esse caminho faz sentido, é hora de dar o próximo passo. Não amanhã, agora. Lembre-se, você não está aqui apenas para sobreviver. Está aqui para evoluir, para influenciar, para inspirar, para construir uma presença que faça diferença onde quer que esteja. E tudo isso começa com a decisão de praticar todos os dias aquilo que transforma. Você não precisa acertar sempre, mas precisa se comprometer, precisa se forçar, precisa decidir que será fiel àquilo que sabe ser certo, mesmo quando o mundo inteiro estiver indo na direção oposta. Essa é a verdadeira força, não a que domina os outros, mas a que domina a si mesmo. Seja essa pessoa, e seja hoje.